Todo primeiro domingo do mês, nós temos falado sobre os 7 tipos de oferta do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre um tipo de oferta muito especial, que é o voto. O voto, o juramento. Mas eu tenho que confessar aos irmãos que dentre todos os tipos de oferta no Novo Testamento, esse é o que tem menos textos bíblicos no Novo Testamento. É óbvio que muitas vezes nós podemos ver como voto, Paulo fazendo alguns votos. Nós também podemos ver sobre juramento. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre voto, sobre juramento, sobre empenhar a sua palavra, e a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Mas volto a repetir, como vimos no mês passado, o Novo Testamento ele está cheio, repleto de passagens falando sobre o tipo de oferta de primícia e de dízimo, bem diferente do senso comum e do que a maioria das pessoas pensam. Mas o voto é um tipo de oferta que tem pouquíssimos textos, poucos textos. E hoje nós não vamos trazer um estudo, um fundamento, falando sobre o voto, o juramento. Então, nós vamos usar um texto do Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, e a Bíblia diz que toda palavra de Deus, ela é útil. Toda palavra de Deus é boa, é importante. E ao invés de trazer os poucos textos do Novo Testamento, nós vamos refletir, nós vamos meditar e extrair princípios da história de Ana e Eucana. Nós já falamos sobre a oferta de sacrifício, falamos sobre a oferta de semeadura, nós também já falamos sobre primícia, dízimos, falamos sobre os tipos de oferta e hoje vamos refletir sobre o voto. O voto, se você observar, como eu disse, tem pouquíssimos textos no Novo Testamento, mas é um dos tipos de oferta mais usado pela igreja dos dias de hoje. Por quê? Porque é um tipo de oferta muito poderoso. É um tipo de oferta que traz resultados muito rápidos. Diferente da oferta de sacrifício, diferente da oferta de semeadura, e principalmente das primícias e dos dízimos, que são princípios que se estabelecem para viver o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino. E são princípios que abençoam, principalmente as primícias e os dízimos, que abençoam até a 3ª e 4ª geração. O tipo de oferta do voto, ele é muito rápido, ele é muito imediato, quando nós entendemos e alinhamos o nosso propósito com o propósito de Deus. Por isso que é muito comum nós vermos nos dias de hoje, esse é o tipo de oferta preferido da maioria dos pastores e das pessoas. As pessoas gostam de envelopes, gostam de campanhas, gostam desse tipo de oferta, porque é muito rápido, muito poderoso o resultado. Mas como você conhece o seu pastor e sabe que o seu pastor, ele não está fazendo uma corrida de 100 metros. Muito mais do que um resultado importante, grande e poderoso imediato, eu tenho como princípio a palavra e eu penso a médio e longo prazo. Já falei que eu uso todos esses tipos de oferta, cada tipo de oferta é um princípio importante e poderoso que traz resultados e que traz princípios e bênçãos em determinadas áreas. Como nós falamos de alguns tipos de oferta que trazem o quê? Cura, que trazem saúde, paz. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Em 1 Samuel 1:11, o momento do voto, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva,
e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. É óbvio que nós vamos ver aqui que nunca um princípio, um mandamento, e aqui no caso um princípio de prosperidade do reino, de prosperidade de riqueza, vai funcionar de forma isolada. Nós vamos ver aqui, junto com o voto, nós vamos ver o que? Ela entregando as primícias, ela entregando os dízimos, ela entregando ofertas de semeadura e de sacrifício. Da mesma forma que quando Jacó, que é um texto importante para falarmos de dízimo, ele está falando sobre dízimo e ele está atrelando o princípio do dízimo com o voto. E ele diz que se o Senhor fizer algo a ele, que era o livrar, o guardar e estar com ele, ele seria dizimista. E ele faz um voto de ser dizimista. É importante nós entendermos isso, porque quando a gente fala dos 7 tipos de oferta, né, e cada oferta tem o seu momento, tem o seu propósito e traz um resultado, mas fala de um estilo de vida de um cristão. Não fala de apenas uma atitude ou de dinheiro. Nós estamos falando de um estilo de vida. Então é importante você entender que eles sempre estão atrelados. Sabe, às vezes as pessoas me perguntam, pastor, mas a primícia ou o dízimo? É melhor eu ser primiciante ou dizimista? É melhor eu fazer sacrifício ou semeadura? As pessoas querem escolher entre 2 princípios, viver um. E seria como um pássaro tentar voar batendo apenas ou tendo apenas uma asa. Não vai voar. Porque é um conjunto de princípios que se estabelece uma vida de adoração e, mais do que dinheiro, oferta um altar. Esse é o propósito. Esse é o propósito. E nós vemos aqui o texto em que ela faz um voto. E fez um voto. E o voto dela é: se o Senhor me der, eu darei ao Senhor por todos os seus dias. E aqui traz um princípio muito importante, porque a maioria das pessoas estão buscando a sua vida, estão buscando os seus sonhos, estão buscando os seus projetos, estão buscando um resultado. Mas o próprio Senhor disse: aquele que busca a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, ou seja, aquele que entregar a sua vida por amor a mim e ao reino, achará a sua vida e terá vida em abundância. Então esse não é só o princípio do voto, mas de qualquer coisa que nós fizermos ao Senhor, de uma vida e uma vida abençoada, abundante, porque o Senhor veio nos dar uma vida abundante, não uma vida desgraçada, miserável, não uma vida de sofrimento. Passamos por tribulações? Sim. Poucos passaram tribulações como o apóstolo Paulo, que foi dado como morto, depois de ser espancado, esbofeteado, apedrejado e lançado como que morto à porta da cidade. Mas ele se levantou, bateu o pó e ele foi adiante, continuando, fazendo a obra e cumprindo o princípio. Se você entrar em uma casa, uma cidade, e der a paz e ela não receber, bate o pó e continue. E ele diz sobre essas tribulações: ele foi abandonado, ele foi traído, ele foi julgado injustamente, mas ele diz: estas pequenas tribulações produz um peso de glória. Acredito que nenhum de nós chegamos nem perto dos níveis de tribulações que o apóstolo Paulo passou. E por que não, pastor? Porque nós não fazemos a mesma obra. Nós não alinhamos a nossa vida e o nosso evangelho com o verdadeiro evangelho. Por isso que não passamos por tribulações. E quando começamos, não suportamos. Mas ele diz dessas pequenas tribulações, pequenas, momentâneas tribulações,
vão produzir um peso de glória muito grande, muito grande. Então não adianta buscar uma receita mágica. Mesmo o voto, ele não é algo mágico ou místico, ele é algo sobrenatural e poderoso. E precisamos entender o princípio de nos entregarmos de verdade, nos rendermos totalmente, de perdermos a nossa vida, de entendermos que tudo aquilo que o Senhor nos dá é para ser usado por Ele e para a glória de Deus. Se não entendermos o princípio de perdermos a nossa vida, não teremos vida e vida em abundância. E alinhar isso é muito difícil. Eu lembro quando Deus, há muitos anos atrás, falou que ia me prosperar, e Ele falou quando ia começar, e eu falava, vai demorar muito. Vai demorar 20 e poucos anos, mais de 20 anos. E o propósito não era a promessa que Deus me deu. O propósito não era entender os princípios de prosperidade, era passar por um processo de conseguir alinhar a minha vida com a vida do Senhor. De entregar a minha vida por amor ao Senhor. Porque Deus, Ele continua sendo Deus, e é nós que precisamos mudar. Deus não se deixa escarnecer. Não adianta a partir de agora eu faço uma oração, Senhor, e tudo que vier à minha mão, eu sou fiel ao Senhor, eu morro para mim. A oração é boa, é importante, e ela é apenas o começo. Porque até conseguirmos alinhar essa oração com um estilo de vida, muitas vezes são anos. São anos e anos por um processo de libertação, de cura e de alinhamento profético e apostólico. Porque nós fazemos uma oração bonita, mas até que ela venha do coração, de verdade, é um processo. Jacó fez o voto de ser dizimista e demorou mais de 20 anos para as coisas se alinharem no seu coração. Então o propósito não é saber os princípios. O propósito não é fazer uma oração bonita e poderosa diante de Deus. O propósito do cristão, daquele que vive no reino, que foi salvo, quer entrar no reino, é conseguir alinhar a sua vida com um estilo de vida do reino de Deus, para dar glória a Deus. Esse que é o propósito. Esse que é o nosso desafio. É conhecer a verdade, permanecer na verdade. Esse que é o nosso propósito. 1 Samuel 3:1. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli. Ele já traz aqui duas comparações. Ele traz o quê? A questão de Eucana e Ana, e a questão dos filhos de Eli, Ofne e Finéias. E esses dois filhos, eles são representados no Novo Testamento pelo mesmo espírito, o espírito de Belial, dentro da casa do Senhor, com Safira e Ananias. Aqueles que tocam e profanam o altar. Aqueles obreiros terríveis que tem dentro da casa do Senhor. Aqui são os dois. No Novo Testamento nós vemos que eles fizeram um propósito e um voto, mas aí eles fizeram parte da palavra. Nós vamos entregar o valor da herdade, mas aí depois eles não entregaram. Eles também fizeram um voto, um propósito. Não foi Deus que mandou, foi eles que fizeram. Então, tanto no Antigo como no Novo, e nos dias de hoje, sempre vai ter um Eucana e uma Ana, que sobe de ano em ano à casa do Senhor, para honrar o Senhor, com a sua vida, o seu trabalho e o fruto do seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, sempre vai ter dois, entre aspas, privilegiados, levitas, obreiros,
que entram na casa do Senhor para defraudar a casa do Senhor. Versículo 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porção a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Muitas vezes nós damos de tudo para os nossos filhos, nós só não damos um altar de honra ao Senhor pelos nossos filhos. E aqui é importante nós entendermos, porque o que é no Antigo Testamento é sombra, a essência está no Novo Testamento. E lá o plano original de Deus é que de todo o povo de Deus, o primeiro filho fosse consagrado ao Senhor para servir ao Senhor todos os dias. Por que a maioria dos primogênitos na antiguidade provocaram a ira do Senhor? Porque o primeiro filho de cada família deveria ser entregue ao Senhor e ser de Deus para servir a Deus na casa de Deus. E esse traz um princípio importante para os dias de hoje. As pessoas perguntam, por que o primogênito é tão amaldiçoado? Porque ele tem uma vida maldita. Ele era para ser entregue ao Senhor, mas os pais tiveram um sonho. Meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo outro, meu filho vai ser empresário, meu filho vai ser coach, meu filho vai ser psicólogo. E aí não entende, porque há tanta maldição na casa, porque se quebrou um princípio tão importante de oferta, de oferenda e de entrega da casa. O primeiro filho, você deveria entregar ao Senhor. E ele deveria estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Mas, depois que Deus tinha o plano de cada família, o primogênito, porque é só você ler lá, você tinha que entregar ao Senhor ou o resgate. Ou você teria que entregar uma oferta e um resgate, e outra pessoa servir no lugar. Mas nós não entregamos nossos filhos, não entregamos a oferta do resgate, e nem honramos aqueles que estão na casa do Senhor servindo no lugar dos nossos filhos. É um princípio importante. Eu sei que a maioria nunca ouviu sobre isso. Eu sei que a maioria não está nem aí para isso. Não, meu filho está muito bem fazendo faculdade, empresário. Tá bom, eu acredito. Eu acredito na sua historinha e eu deixo de acreditar na Bíblia. Irmão, a Bíblia não vai mudar, a palavra de Deus não vai mudar. Não vai mudar. Mas qual é o pai que sonha? Qual é a mãe que sonha que o seu primogênito venha servir o Senhor? Nenhum, quando o filho nasce, diz, esse daqui vai ser um grande homem e mulher de Deus. Não, não. Quebra seu princípio logo no nascimento. E aí o filho primogênito é a vida inteira perseguido por espíritos de morte. Não tem como fugir dos princípios de Deus. Não tem como. Não tem como. Não dá para fugir. E ele faz sacrifício. Eucana faz sacrifícios pela sua mulher. Ele faz sacrifícios por cada filho. Porque ele sabe que filhos não são problemas, não são malditos, mas são bênçãos, são herança do Senhor. Como é que nós vamos falar isso numa geração que é pai de pet? Como é que nós vamos falar isso numa geração de pai de bebê reborn? De homens e mulheres que não querem ter filhos. Porque às vezes vem um casal assim, pastor, eu quero casar muito. Eu falo, Deus, eu falo para ela ou não, que ele não quer casar. Às vezes uma pessoa me provocou durante tanto tempo, que eu falei, você vai casar em menos de 6 meses. Ou Deus não é Deus. Você sabe que eu não gosto de brincar com essas coisas. Mas eu falei, ou você casa em menos de 6 meses. Não tem jeito, pastor, é impossível. É claro, seu marido não quer.
Mas Deus, ou Deus é Deus da família e você vai casar, ou Deus não é Deus. Mas aí eu ficava, Deus, o senhor fala ou eu falo que ele não quer casar? Que ele tem amante. O senhor fala ou eu falo? Que ele tem uma vida de prostituição. O senhor fala ou eu falo, Senhor? Senhor, eu falo ou o senhor fala que essa geração não quer ter filhos? O Senhor, quem sabe? Temos que nos renovarmos na palavra. Mas é óbvio, eu não sou um louco radical. Eu sei que as pessoas estão doentes. E geralmente uma mulher não consegue ter filhos porque foi profundamente ferida e rejeitada. Porque as últimas 3, 4 gerações têm traumas terríveis de abuso, de rejeição e espírito de orfandade, de esterilidade. Porque toda pessoa curada, toda árvore curada vai dar frutos, é natural. Não dá porque está ferido, está traumatizado. Por que muitos homens não querem ter filhos hoje? Porque eles tiveram que cuidar e assumir responsabilidade muito cedo. E hoje eles não querem cuidar, eles querem ser cuidados. Eles não querem uma mulher, eles querem uma mamãe para cuidar deles. E a maioria não quer uma igreja para servir o Senhor, quer uma igreja para ser mimado. São pessoas que estão doentes, traumatizadas. São pessoas que estão cansadas, cansaram de servir Satanás e quando vem para a igreja não quer servir a Deus. Mas até isso cair e entender, porque a pessoa ela vive uma vida, e essa geração vive uma vida de esconder as suas dores, os seus traumas e as suas enfermidades, e não de ser liberta e curada. Ela esconde tanto que nem o cérebro dela racional consegue entender isso. É só se buscar a Deus e pela misericórdia, a mulher vai entender. Os meus descendentes, antepassados, foram tão feridos que não há fruto. Eu tive que fazer tantas coisas, tanta responsabilidade, e hoje eu não quero mais, eu não quero. Filho é muita responsabilidade, é um grande desafio, e eu quero ser cuidado, eu não quero cuidar. Mas você no mínimo vai ter para encontrar um psicólogo para falar isso daí, irmão. Ele não quer a libertação, ele quer uma sessão após a outra. Para encontrar um pastor para falar isso para você e para essa geração, ele não quer, porque é mais fácil. É mais fácil trabalhar as emoções. Quantas igrejas trabalharam a questão dos homossexuais? Não é porque amam os homossexuais, é porque eles vão deixar a herança para quem? E o governo está mudando a lei, porque todo mundo está de olho na herança, e filhos são herança. Eu não sei se o papo está muito cabeça, se está muito profundo, mas Deus precisa renovar e nós precisamos nos abrir para sermos libertos e curados. 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Então, Eucana ia e entregava uma oferta para sua mulher, para os seus filhos, mas para Ana, Eucana, ele entregava uma oferta ainda mais excelente, uma porção dobrada, algo muito especial, porque ele amava. Sabe por que não entregamos ofertas? Porque não amamos. Como é que uma pessoa não é dizimista? Porque ela não ama a igreja. Porque nós não entregamos ofertas pela família? Porque não amamos a família. Porque podemos cumprir um cerimonial e entregar as ofertas. Ou podemos fazer de uma forma excelente, nobre, porque amamos. Amamos. A fonte de todo o dom de Deus é o amor. 6. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, uma mulher tinha muitos filhos e a outra não tinha. Uma era rival por quê? Porque não era amada. Era apenas
a segunda, instrumento para Deus dar bênção. E a outra era amada. E não tem coisa que provoca mais um rival, é Deus te amar. Quando Deus te ama, vai ter invejoso, vai ter rival. E mal entende ele que ele é apenas um instrumento para dar filhos ao Eucana. Porque Eucana não ama ela, a rival. Tem pessoas que são apenas um instrumento de Deus para que Deus faça as coisas. Agora tem pessoas que estão na agenda de Deus, que Deus ama. Amei a Jacó, odiei a Esaú. A grande questão, nós estamos sendo instrumentos de Deus ou nós estamos na agenda de Deus porque Deus nos ama? Ela irritava. Deixa eu te perguntar, qual é a situação que está te irritando? É uma pessoa, é um rival, é alguém mal amado, é alguém invejoso, é um Golias? Porque você conhece o seu propósito pelos rivais, pelos invejosos. Não é porque as coisas estão demorando que Deus não te ama, que Deus te abandonou. Mas você precisa entender esse processo de ser irritado, de ter um rival. Porque é essa irritação, é essa tribulação momentânea que produz um peso de glória muito grande. É essa irritação que faz a ostra produzir pérolas. 7. Assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Imagine você ir subindo à igreja, à casa do Senhor, e nesse processo de você ir, entregar a sua oferta, entregar o seu melhor de forma excelente, nesse processo, a rival ria, debochava e provocava. A maioria dizia assim: eu vou na igreja para quê? Para se envergonhar? Deus não me ama? Você consegue entender que nós precisamos passar por tribulações que são momentâneas? 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Deixa eu te explicar uma coisa. Nada, nem ninguém vai substituir os frutos de uma árvore. Nada, ninguém vai substituir a bênção e a herança do Senhor. Nada, nem ninguém. Você pode estar no melhor lugar. Você pode, como árvore, estar no melhor lugar, plantado junto à fonte, mas nada, ninguém substitui os frutos de uma árvore. Nada, ninguém substitui os frutos, a herança de uma pessoa. Não adianta você querer substituir a bênção de Deus por trabalho. Não adianta se atolar no trabalho. Não adianta se atolar no prazer da carne, na viagem, na comida. Nada, ninguém vai substituir a bênção e a herança do Senhor. Carla tem uma amiga, nós temos um casal de amigos em comum, que ela teve a oportunidade de casar com uma pessoa muito boa. E ela falou: eu sou muito nova. Eu falei: você é nova? Não, eu sou muito nova. Vou aproveitar a vida. Perdeu uma oportunidade. Alguns anos depois ela se remoía. Eu vejo ele passar com a sua esposa e com os seus filhos. E era para ser eu. Cidade pequena.
Deus deu a chance, a oportunidade, ela se casa mais à frente com um homem bom. Teve um filho, uma filha, mas que é o segundo, e ainda não veio. Como é bom nós termos uma vida diante do Senhor. Como é bom entregar a força da juventude, a força e a beleza da juventude. Como é bom entregar a força e a beleza da juventude, a sabedoria da idade. Como é bom estar diante do Senhor todos os dias. Como é bom. Ainda na quinta-feira eu falei, avivamento é quando você é jovem, ganha um videogame, mas você desliga, chegou a hora de ir à casa do Senhor. Isso é avivamento. Avivamento não é uma igreja cheia de gente vazia. Avivamento não é auê. Avivamento é um estilo de vida. E vida em abundância. É quando uma criança recebe um videogame, o seu sonho. Um videogame, uma bicicleta. Mas chega a hora de ir para a igreja, ele diz, vamos à igreja. É quando um jovem vai para a faculdade, avivamento é quando um jovem vai para a faculdade, universidade, e ele não se perde no processo. Porque a palavra diz que cada 10, 7 jovens se perdem na faculdade, na universidade. E estamos falando de filhos, de pastores, de líderes, de crianças que nasceram e cresceram na igreja. De cada 10, 7 se perdem totalmente na universidade. Avivamento não é brincadeira, avivamento é você fazer uma faculdade e você continuar nos caminhos do Senhor, não brincar com as coisas de Deus. Avivamento é se casar e não dar desculpas, não, agora é lua de mel, agora... Avivamento é Deus abrir uma porta e o seu salário dobrar, triplicar, e você continuar fiel, isso é avivamento. Avivamento é ter filhos e não dar desculpas e justificativas. Avivamento é o Senhor te levantar, te honrar e fazer empreendedor, empresário e você continuar fiel. Domingo está aí, 9h30 da manhã. Isso é avivamento. O resto é, irmão, o resto é mentira. O resto é mentira. Avivamento é você continuar num caminho de vida e vida em abundância. Independente da fase da sua vida, independente do que aconteça, do que você ganhe, do que você conquiste, do que Deus faz, da porta que Deus abre, da porta que Deus fecha, independente do estado da sua alma, independente da fase que você está. Avivamento é estar no Senhor, na casa do Pai. Isso é avivamento. Avivamento não é juntar um monte de gente e ficar chorando. Avivamento é um estilo de vida abundante. Em que cada fase da vida você vence a sua carne e você vence a tentação. Isso é avivamento. O resto, por favor, não chamem de avivamento essa palhaçada gospel, porque não é avivamento. Não é avivamento. Nunca foi e nunca vai ser avivamento. Mas ele diz, não sou eu melhor, não te sou eu melhor do que 10 filhos. Um casamento abençoado nunca vai substituir um filho. E um filho nunca vai substituir um casamento. 9, então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela não só entregará ao Senhor, mas ela diz, será separado, nazireu. 12, sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, ele observou a sua boca. É interessante que todo ano subia, mas esse ano acontece algo muito especial. Pergunta o quê, pastor?
ela se encontrou com o sacerdote. E ninguém mais do que você sabe a importância de ter um sacerdote. As pessoas escolhem igreja, mas todo grande homem e mulher de Deus que teve promessa, Deus fez encontrar com um sacerdote. E aqui não estamos falando de um bom sacerdote. Não estamos falando de um sacerdote honrado que honrava a Deus. Apenas de alguém que estava cumprindo uma função. E os seus filhos eram Belial. Filhos imprestáveis. É isso que significa a palavra. Porque Ana, no seu coração, versículo 12, sucedeu que perseverando ela em oração perante o Senhor, ali observou a sua boca, ele observou a sua boca, porque Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Deixa eu te explicar, ela está embriagada, ela está bêbada. Você nunca percebeu isso? Porque por mais que Eli foi um péssimo sacerdote e depois vai ser rejeitado por Deus, uma coisa ele está certo, ela está bêbada, ela está embriagada. Porque eu não conheço ninguém que tenha uma vida de oração que não seja cheio do Espírito do Senhor. E o Senhor diz, não se encha, não seja cheio do vinho da contenda, mas seja cheio do vinho do Espírito. Ela está cheia do Espírito do Senhor. As pessoas podem olhar para ela e dizer, coitada, não tem herança, tadinha de Ana. Mas ela está orando, perseverando. E por mais que havia uma rival, ela não se encheu do vinho da contenda. Nós não vemos nenhum momento Ana retrucando, debatendo, entrando em contenda e fazendo o seu marido de frouxo brigar. Ela simplesmente disse, eu não vou beber o vinho da contenda, eu vou beber do vinho do Espírito. E ela está tão cheia do vinho, que ela está orando no seu coração e os lábios se movem. Não precisa estar falando em línguas estranhas para estar cheio do Espírito. Basta estar cheio do Espírito. Não entrar em contenda, mas cheio do Espírito. Mas Eli sabe, da mesma forma que no Novo Testamento, quando os apóstolos e aquela pequena multidão que vai começar um verdadeiro avivamento em Israel, eles foram cheios do Espírito Santo e falaram, estão bêbados. E ele diz, não, nós não estamos bêbados a essa hora da manhã. Nós estamos cheios do Espírito do Senhor, porque se cumpriu a palavra. E ela aqui, ela está cheia. 13, porque Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios. Ela não estava dentro da igreja fazendo um show gospel, falando em línguas para mostrar o quanto ela é espiritual. Eu sou desgraçado, eu não tenho filho, mas eu tenho dom espiritual. É isso que os miseráveis fazem dentro da igreja. Os filhos de Belial estão mais preocupados em um show gospel do que realmente servir ao Senhor. 14, e disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher embriagada, atribulada de espírito, em vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Irmão, ela não saiu da igreja falando, você não sabe o que o pastor falou para mim, a profecia que ele me entregou, porque ele errou a profecia, eu não estou bêbado, eu não sou uma embriagada, uma endemoniada. Não, ela não entrou na contenda, porque ela está cheia do Espírito. Ela simplesmente falou, está acontecendo isso, isso e isso. Você está achando que é vinho da contenda? Se fosse vinho da contenda, eu tinha mandado você para aquele lugar.
Que lugar é esse, pastor? O quinto dos infernos. Mas não, eu estou cheia do Espírito Santo. Eu estou buscando a Deus. Eu estou cheia do Espírito do Senhor. E esse momento de tribulação vai produzir um peso de glória na minha vida. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado. Só derrama quem está cheio do Espírito. Tenho derramado a minha vida, a minha alma perante o Senhor. 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Já tem 2 em casa. Não tenha eu por filha de Belial na casa do Pai. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu-lhe: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Se ela estava orando a Deus, por que Deus não falou isso para ela? É porque Deus, ele derrama a unção, e a unção vem pela cabeça, desce pela barba e pelas vestes. Tudo que Deus fez a partir do momento do 7º dia da criação, que descansou, tudo que Deus fez a partir de lá, e sempre fará, ele usou uma pessoa. E ele mesmo levanta homens e mulheres de Deus e os ensina a abençoar o povo. Deus faz promessas e Deus usa os seus profetas para abençoar. Por isso que é importante o encontro. Por isso que os discípulos disseram: para quem nós iremos? Hoje as pessoas estão perguntando: para onde nós iremos? Para que igreja eu vou? Qual é a igreja que está tendo avivamento agora? Mas os discípulos entenderam: não é o lugar, não é o templo em Jerusalém, é uma pessoa. E ela agora se encontra com o sacerdote, e o sacerdote libera uma palavra de bênção. É isso que faz a promessa se cumprir. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmão, se alguém chegar para você e falar: pode contar os dias, 7 dias, caixão, filho. Você vai chorar. Pode ser quem for. Você vai chorar. Vai se derramar. Acabou, 7 dias vou morrer. Mas chega uma pessoa e diz: se prepara porque Deus vai te abençoar. Será? Será que Deus vai abençoar mesmo? Será que Deus vai realmente me libertar ou não? A gente tem uma facilidade de receber palavras de julgamento, palavras de decretos, de morte. E é na Bíblia, e é em qualquer lugar. Quando o profeta chega diante do rei e diz: essa doença é para a morte, Deus falou para você arrumar a sua casa. Arruma a sua casa porque você vai morrer. Ele chorou. Aí ele sai, o profeta sai. Quando o profeta está no pátio, no caminho, indo embora, Deus fala de novo com o profeta. Deus não mudou. Quem mudou foi o rei. E aí Deus falou: vai lá e fala para ele que ele vai viver e que eu vou dar 15 anos de vida para ele. Mas como assim? Não, eu preciso de um sinal. Deus precisa falar de novo. Como é que está a nossa fé? Você tem pegado a palavra e tem vivido a palavra? Ou você diz: se Deus quiser, pastor, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. 19. Levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá.
E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, ou seja, ele já conhecia. Essa palavra, de forma bem religiosa, bem traduzida, está dizendo conheceu, mas a palavra é teve relação sexual, teve intimidade com a sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Por que o Senhor se lembrou dela? Foi quando ela subiu para entregar a oferta? Foi quando o sacerdote falou com ela? Foi quando se tornaram um só. Não tem como Deus abençoar se não houver unidade, concordância com a palavra, se não formos unânimes, uma só língua, uma só visão. É no momento da união, da unidade, em que eles se conhecem, em que eles têm intimidade, que Deus se lembra. É isso que nós precisamos como casal, é isso que nós precisamos como família e como igreja. Sermos um só povo. Um só povo. Um só espírito. Um só espírito. Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmame, não somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. É interessante que quem fez o voto foi Ana, mas quem cumpriu o voto foi seu esposo, porque depois da intimidade, e Deus visita a intimidade, o marido toma a posição de homem, de responsável. Não tem mais historinha, mas não sou eu melhor do que 10 filhos? Toda vez que a Carla faz um voto, ela faz um voto, depois ela vem e me fala, Marcos, eu fiz um voto, tudo bem, mas o voto foi só isso? Eu já dá com frio na barriga, né? Porque eu quero incentivar ela a fazer mais votos, e votos maiores. E aí toda vez que ela vem, ela entende que eu, como homem, companheiro, intimidade, unânimes, não, se você fez um voto, estamos juntos. Não sei como é que vamos cumprir, mas estamos juntos. Logo que vim para cá, Deus falou, olha, entregue de presente um final de semana para um casal. Eu falei, Deus, legal, quando eu tiver dinheiro, eu entrego. Tinha acabado de fechar um ciclo de 3 anos e meio, e 3 anos e meio zero minhas contas, entrego primícias, ofertas, dízimos, sacrifícios, tudo que você imaginar, necessitados, todos os tipos de dízimo. Eu vou, Deus, tudo bem? Quando eu tiver o dinheiro, e você está entendendo, quando o Senhor me der o dinheiro, eu entrego, né, porque eu sei que eu sou o canal. E aí falei para minha esposa, Deus falou para entregar uma viagem, não sei o quê, um passeio, um final de semana, num hotel, num parque, tal, não sei o quê. E acho que mês que vem, daqui uns 2, 3 meses, né? Deus fez promessa, eu vou fazer promessa também. Aí ela olhou e falou assim, não, a gente vai fazer esse mês. E eu com frio na barriga, falei, tá, então fala com eles, que a gente vai fazer esse mês. E milagrosamente no mês, porque eu não entrego nada para ninguém, que é resto. Eu lembro de uma vez que Deus abençoou tanto, eu e a Carla, tanto, pagamos tanta dívida, pagamos dívida, fizemos, compramos, não sei o quê, deu presente, foi viajar, não sei o quê. E aí no final, sobrou 250. Eu lembro que eu estava no banho. E aí na hora Deus falou, não é resto, esta é uma oferta para você entregar para tal pessoa. Essa pessoa vai receber a oferta e ela vai fazer isso, ela vai comprar vestes e ela vai entregar para o apóstolo, e o apóstolo vai comprar um terno.
Aí na hora eu falei, não sobrou 250. Essa é uma semente. Nós vamos entregar para tal pessoa. E eu aí só fui ver no processo. Falar, vai lá, Carla, entrega. Entregou, a pessoa chorou. Pegou o valor, foi até o apóstolo, entregou. Aí minha mãe veio falar comigo na época. Seu pai recebeu uma oferta. Mas eu falei para ele precisa de terno, precisa comprar um terno. Eu falei assim, deve ser. Nunca entregue nada para ninguém que é resto. Eu não ajudo o necessitado porque ele é necessitado. Eu não ajudo o necessitado com o resto. Ainda que ele venha me pedir migalhas, eu sempre vou ajudar, vou abençoar e vou entregar o dízimo do necessitado, honrando ele. Nunca colocando ele para baixo. Nunca colocando ele para baixo. Posso falar? Então vou falar só para quem quer ouvir. Deus é um Deus de princípios. Rei não entrega a oferta. É o sacerdote, o profeta. Eu lembro de uma vez uma pessoa que nós nos unimos e entregamos, houve uma palavra, uma direção, nos unimos e entregamos uma oferta, e quando terminava a mensagem, nós vamos entregar uma oferta, e a oferta é por isso, tal, não sei o quê. E aí Deus falou assim, fala para ninguém entregar uma oferta depois disso. Irmão, imagine 20 anos atrás. Depois que nós recebemos a palavra, vamos recolher as ofertas, eu vou entregar ao apóstolo, o apóstolo vai orar por nós. Nós recolhemos a oferta de primícia, fomos até o apóstolo, entregamos, falei, apóstolo, ora pelo grupo aqui, pela equipe. Ele orou, e Deus tinha falado, depois que fizer isso, ninguém entregue oferta. Entreguei, saí e tal. Quando eu vejo, tem um casal entregando uma oferta para o apóstolo. O apóstolo recebeu, orou. Na hora Deus falou, eu vou conceder o coração, o desejo do coração. Eu vou dar filhos para ela, mas o casamento dela acaba agora. Irmão, ainda na gravidez entrou um espírito de loucura no marido, de síndrome de pânico, de loucura, que ele ficou desesperado, como é que eu vou cuidar do meu filho? E acabou o casamento. Princípio é princípio, irmão. Não se brinca com princípios. Não se negocia princípios. Muito tempo depois eu fui entender, porque Deus falou, se Saul, que foi chamado, escolhido, ungido para ser rei, quando ele entregou uma oferta, porque não creu na palavra de Samuel, e por causa disso ele perdeu o reino, você acha que ela não ia perder o casamento? Não se brinca, dinheiro, oferta não é brinquedo, não é brincadeira. O interessante é que os das trevas são muito mais sábios do que os da luz em relação a isso. Porque há 20 anos atrás, mas como assim? O casamento vai ser destruído? E aí Deus foi mostrando. Não se brinca com essas coisas. A maioria está entregando ofertas, não é que não entrega ofertas como de Caim. Fora do tempo, fora do propósito, do jeito errado. A maioria não tem sacerdote e profeta, e age como o rei que entra dentro do templo para adorar a Deus e é colocado para fora porque tem lepra. Pessoas que têm chamado unção, reis, grandes empresários, perdem tudo na loucura, porque acham que podem fazer do jeito que querem. A coisa é séria, irmão. Não é brincadeira. 20. Sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. O voto atrelado ao sacrifício. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, ou seja, seja apresentado. Para ser apresentado tem a oferta da apresentação.
Até Jesus entregou, quando foi apresentado ao sacerdote, pelo sacerdote, a comunidade, seus pais entregaram ofertas. Até Maria e José entregaram ofertas quando foram apresentar Jesus. Então ele levou sacrifícios, ele cumpriu o voto. E quando o menino desmamou, foi levado e colocado diante do Senhor e fez todo o processo cerimonial da lei judaica para eles e se entregava a oferta pelo filho. As pessoas vêm apresentar o filho como uma superstição. Eu pergunto, mas por que você vai apresentar o seu filho? Para que nada de mal aconteça com ele, pastor. Tá, é com medo das... Não é porque é do Senhor, para viver diante do Senhor. Não, é porque eu estou com medo, porque não vai que acontece alguma coisa ruim. Então, benze ele, pastor, benza a Deus. Minha filha nasceu, uma pessoa da igreja, benza a Deus, hein? Benza a Deus. E ele ficava toda hora falando, né, na primeira leitura, benza a Deus, benza a Deus. E era crente, irmão. Era crente, não é apresenta a Deus, é benza a Deus. Benza para não ter mal olhado, para não ter... 24. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros. Ele está entregando uma oferta de nobreza, não é de pobre nem de classe média. Ele está entregando uma oferta de gente rica. E um efa de farinha. Efa é uma medida, tá, irmão? Essa palavra efa é uma medida. Farinha de trigo, primícia, tá? É que no Novo Testamento tiraram as palavras, as medidas. Tiraram até o nome de Jesus. Não tem nas Bíblias aí, não tem Jeová Rafá, não tem Nissi, Yahvé, não tem os nomes tiraram os nomes de Jesus. As manifestações e os atributos do Senhor. Tiraram tudo isso. Efa é uma medida. Efa é uma quantidade, é uma medida. E ela é uma medida de primícia, da primeira parte da farinha, a melhor parte da farinha. E havendo o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. Ou seja, sacrifício, farinha para pão e vinho para aliança, para ceia. Foram levar a criança e fizeram uma aliança. 25. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli, e disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Você vê que Senhor com letra minúscula é o sacerdote, e Senhor com letra maiúscula é Deus. 27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Ou seja, Ana, ela por muitos anos, ela pediu algo a Deus. Deus não podia ter feito? Deus não podia ter concedido? E Deus só vai conceder quando ela se alinha com a agenda e o propósito de Deus. Deus não quer dar qualquer coisa para nós. Nós não estamos vivendo como criaturas, como ovelhas e animais, multiplicando e enchendo um curral. Nós estamos vivendo um propósito. Deus fez uma promessa para Abraão, que do seu ventre sairia príncipes e princesas, reis, profetas e sacerdotes, reis. Para dar filho, Deus dá para qualquer um. Deus está querendo que a gente se alinhe com o propósito dele. É isso que Deus quer. Que a gente venha se alinhar com a agenda dele. Deus já tinha rejeitado Eli, e ele precisava
de um sacerdote, um profeta fiel. E Deus só estava esperando alguém entender o tempo, o propósito e a agenda de Deus. Deus não precisava de mais uma pessoa no povo. Deus precisava de alguém que entendesse a necessidade do tempo e o plano de Deus. Deus não está precisando de mais pessoas na terra. Tem bastante já, irmão. Está quase para chegar a 9 bi. Não precisa de mais gente na terra. Deus está precisando de pessoas que entendam o seu propósito de gerar príncipes e princesas para o plano e o reino de Deus. Está cheio, irmão, de advogado, vereador, médico, está cheio. Não precisa de mais um, não. E quando não tiver, traz de Cuba. Paga barato. Agora, o que Deus está precisando, o que Deus está buscando, é uma igreja que tem um útero consagrado e santo para gerar filhos santos. Quando o anjo fala sobre o nascimento de Sansão, ele fala com a mulher, só que aí o marido diz, não, eu tenho que falar com esse anjo. E quando o anjo aparece para ele, ele diz, como é que eu vou criar a criança? Como é que eu vou educar essa criança? Não é que nem a Xuxa ensinou, não. E aí o anjo diz, você vai criar e educar essa criança como alguém separado e consagrado ao Senhor. Sem fermento, sem vinho, sem passar navalha, consagrado ao Senhor. A maioria dos filhos dos crentes estão perdidos. Ainda ontem o apóstolo falou, né? Filho de pastor, terrível. Aí a Letícia falou assim, mas como assim? Aqui todo mundo é filho de pastor. Aí eu fui tentar resolver o problema, né? Gente, é que vocês têm um alvo nas costas. O primeiro alvo é o pastor e a família do pastor, os filhos do pastor. E nós precisamos entender e viver isso. Então não é, Deus enriquece e não dá dores. Por que ele não está enriquecendo? Porque o nosso coração ainda é enganoso. Eu vou ser fiel. É nada. Deus dá um carro, você não vai mais para a igreja. Deus dá uma casa, você desvia, nunca mais vem na igreja. Agora você, todo final de semana... se Deus me enriquecer, receber um aumento, já fica meses sem vir à igreja. É assim o povo. Então não adianta, enquanto não alinharmos a nossa vida e a nossa casa com a agenda de Deus. A grande questão é essa, todo voto é poderoso, mas tem pessoas que fazem votos e não se cumpre. Por quê? Porque o voto tem que estar alinhado com a agenda e o propósito de Deus. É isso que nós temos que entender. Eu lembro de um testemunho que a pessoa disse assim, eu vou fazer um voto, não consigo vender essa casa. Pessoa que está lá não sai, já pedi para sair, ela não sai, ela falou que não vai sair, é uma pessoa de idade, uma complicação, uma lei, burocracia. E aí ela fez um voto, Deus, se a pessoa sair da casa, eu vou te entregar 10% da casa. Eu vou vender a casa e vou te entregar 10%. Nada acontecia, nada acontecia. Aí aumentou o voto, aí vai comprar Deus. Senhor, é o seguinte, o primeiro voto não deu certo. Já percebi que 10% é pouco. Mas se o Senhor tirar essa mulher da minha casa e eu vender essa casa, eu te entrego 20%. Passado o tempo, percebi, não deu certo. O voto não deu certo. Se o Senhor tirar e vender a casa, eu vou vender a casa, um preço bom, eu dou 50%. Nada. Aí uma hora ela decidiu, pastor, o que eu faço? O pastor falou assim, ora a Deus, pede para Deus ver o que Deus quer com essa casa. Aí ela orou, Deus deu um sonho. E Deus pedia 100% da casa. E ela fez um voto, com muita dor no coração. Porque era herdade, era herança, tinha um valor sentimental. E aí ela fez um voto, o Senhor quer 100%, então o voto é 100%. O Senhor tira essa mulher da casa, eu vendo e eu dou 100% da casa. A casa é sua, pronto, acabou, é isso que você quer? Tá bom. No outro dia,
A velha do 71 liga. Tá bom, eu vou sair da casa. Me dá 7 dias que eu saio da casa. 7 dias saiu da casa, vendeu a casa, ela entregou. Irmão, não sei o que aconteceu, porque tem coisa que só Deus explica. Essa mulher tem tanta casa hoje que tem hora que ela perde a conta. Não adianta fazer o que a gente quer. Quantos filhos Ana teve? Ana teve alguns filhos aí, né? 6 filhos. Não sei se foi 3 mulheres, 2 homens, ou 2 homens, 3 mulheres, alguma coisa assim. As pessoas acham que vão perder para Deus. Eles não entenderam, irmão. Deus não é o ladrão. Deus não veio roubar você, matar, te destruir. Deus veio te dar vida e vida em abundância. É isso que Deus veio fazer aqui. Só que às vezes ele precisa de alguns pães e alguns peixinhos. E às vezes ele precisa de uma casa. Às vezes ele precisa de um jumento. Eu não sei. Eu não sei. Mas tudo começa comigo. As ofertas que ela entregou antes, Deus não recebeu? Recebeu. Só que toda a oferta ainda estava presa no mundo espiritual. Porque precisamos entregar com o coração. Entregar com o coração. Lembra uma pessoa que Deus pediu para eu pedir a conta no trabalho, pastor. Amém. Fui eu ou Deus? Deus. Ah, então tá bom, tranquilo. Então, e você? Vou pedir a conta no trabalho essa semana. Encontrei no meio da semana. Pediu a conta. Não, sábado é o último dia. Terminou. Milagrosamente o patrão falou, não, eu te libero. Vai ver, não era boa coisa, né? Eu te libero, eu pago todos os seus direitos, fique em paz, não precisa cumprir, eu pago. Saiu com uma bolada de dinheiro. Ele foi lá e entregou, pastor, está aqui o dízimo. E ele ficava falando, e Deus tinha falado, coloca no seu bolso. Eu falei, amém. Deus fala um negócio desse, a gente fala amém. E eu com o dízimo dele no bolso uma semana. E ele o dízimo, porque o dízimo que eu entreguei, porque o meu dízimo, e aí eu falei, eu estou com o seu valor aqui, tirei o envelope. Deus falou para eu colocar no meu bolso. Porque você precisa decidir se dízimo é seu ou é do Senhor. Porque se for seu, pode pegar agora. Agora, se for do Senhor, eu vou enviar para a igreja 7. Mas ele está aqui, porque Deus falou que você precisa entregar com o coração. Ele entregou. E aí depois a vida dele mudou. Irmão, testemunho de casa, tem um monte para contar. Um monte de testemunho de casa que aconteceu. Alguns que eu ouvi, a maioria que eu vivi. De uma pessoa vir e falar, Deus vai te dar uma casa. Veio a outra, Deus vai te dar uma casa. Eu falei, não, agora vicia no negócio. A linguagem, todo mundo que vem, Deus vai dar casa. Uma pessoa chegou e falou assim, pastor, olha, porque eu não aguento mais morar naquele lugar, enche de água. Mas essa semana Deus vai abrir uma porta para você, uma casa. Na outra semana a pessoa vem. Pastor, Deus abriu uma casa. Estou morando num prédio. Eu falei, sério? E eu vi tristeza. Sério? Glória a Deus. Uma tristeza também falei. Aí eu falei, só que tem um problema, pastor. Eu falei, eu sei quem é o problema. Então, é porque é um prédio. E na hora Deus me mostra o primeiro andar, a primeira casa do primeiro andar. Assim. Mas não é no térreo? Só por perguntar assim, né? É no térreo. Ah, mas é que eu tô com uma pena de deixar minha mãe, que minha mãe mora aqui perto. Não quero mudar de bairro. Perdeu a casa. E um monte de histórias sobre casas. Um monte. E nós precisamos alinhar a nossa vida. Irmão, Deus não está alinhando você para você vir aqui fazer um culto. Deus está alinhando a igreja para que a gente possa subir de ano em ano e entregar ofertas de sacrifício e nos alinharmos e sermos um só e clamarmos e Deus nos dar herança. Depois que Ana entregou o filho, ela vai de ano em ano levando vestes novas. Sabe, em 1 Samuel 2,15 diz, também antes de queimarem a gordura,
vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, o moço do sacerdote é os filhos de Belial, ou seja, os filhos de Eli, dá-me essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem, queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois tome para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não, agora a has de me dar, e se não, por força a tomarei. Ora, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Aqui está falando que quando as pessoas iam subir e entregar a oferta, os filhos do sacerdote, ao invés de esperar a carne no fogo e a gordura queimar e subir como um cheiro suave, esses moços, que são chamados de filhos de Beliais, obreiros imprestáveis, inúteis, eles diziam, dá a carne, mas está crua, ainda não queimou a gordura para o Senhor, não. Se você não me der, eu vou tomar. A cara, não fiz a oferta da primícia. A cara falou, mas você não explicou. Eu falei, claro, não é o que convenço, eu só falei, quem quer entregar a primícia, pronto, entrega, dá até assim, o princípio é esse, desse jeito assim, pronto, acabou. Ah, mas se você falasse, não teria mais gente? Pode ser que sim, mas não estou preocupado. Estou preocupado. A primeira pessoa que entregou a oferta da primícia tem 11 anos. Entendeu? No mesmo dia ele recebeu o salário dele, ele falou, está aqui a minha oferta de primícia. Mas falou assim, tem tempo para entregar, você não quer entregar depois? Não, não, já separei o meu dízimo, a minha oferta. E está aqui a minha primícia. Ou seja, se uma criança de 11 anos entendeu o que foi falado no púlpito, e entregou uma oferta, e foi a maior oferta, 15 reais, a gente só tem que se perguntar, o que está acontecendo? Comigo, não com a igreja. Porque qualquer pessoa, todos foram chamados. Agora você que foi chamado e entendeu, nós estamos aqui para sermos bênção, fazermos a diferença e para abençoar todas as famílias. Não tem a ver com a quantidade, com o valor, tem a ver com o princípio. Tem a ver com o coração, com amor, com honra. Uma pessoa que recebeu 20 reais, separou a primícia e o dízimo de 20 reais e entregou 15, entregou tudo. Mas não havia um valor estabelecido. Ninguém falou para entregar tudo. Ninguém falou quanto. Só falamos, é esse tipo de oferta e é assim que funciona. Só isso. Mas aqui, eles estavam lá servindo na casa do Senhor e roubando a adoração. E eles são chamados de Belial, que significa obreiros imprestáveis, servos inúteis. Mas Samuel, ele ia crescendo em relação a isso. As promessas vão se cumprir. Deus vai levantar grandes homens e mulheres neste lugar. Deus vai levantar profetas, sacerdotes, grandes líderes neste lugar. As pessoas podem rir e debochar hoje. As pessoas podem não entender. Só não beba do vinho da contenda, porque o Senhor vai separando, o Senhor vai limpando, o Senhor vai tirando, o Senhor vai transformando e o Senhor vai usando. Se coloque de pé. Separe a sua oferta de gratidão e de amor. Separe o seu melhor.